Graça e paz, igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Nós iremos aqui dar continuidade ao que nós já iniciamos, falando a respeito de piercing, tatuagens e brincos para a Igreja Evangélica Pentecostal Sassardente, situada aqui em Vicente Pires, né? Isso faz parte de um projeto online, de estudo online, da escola EBD online, é o que estamos evoluindo, né? Então nós vamos passando agora para essa fase, e nós estamos aqui na terceira lição, dando continuidade a este assunto, certo? É para o ensino bíblico dominical. Tá ok, amados? Então nós vamos lá terminar isso aqui. Uso de piercing, tatuagem e outros adereços. O, Nós falamos até agora do primeiro e segundo, agora vamos falar do terceiro ponto, que é o cristão ele não deve usar ou fazer estas coisas porque o evangelho está acima da cultura de um povo. Amém? Então, não é porque a cultura de determinado povo age desta maneira ou deixa de agir, certo? Porque eu tenho, como cristão, tenho que mudar a minha maneira de ser para me amoldar a essa situação, certo? Então vamos ver aqui. Então a primeira questão disso aí, amados, é que a questão não é apenas cultural, certo? Pois o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele deve influenciar a cultura nos pontos em que os seus costumes vão de encontro aos princípios espirituais. Certo? Então, o evangelho, ele não é hóspede da cultura. Na realidade, ele é juiz. Ele é um parâmetro, certo? Para que as coisas aconteçam. Então, ele é sempre o seu juiz e redentor, certo? Parte da cultura, ela é demoníaca. O cristão, ele deve se posicionar na contramão da cultura e sempre na direção do evangelho. Certo? E tem algumas referências bíblicas para comprovar o que a gente está afirmando aqui. Vamos lá então, em Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele nos fala assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, quando eu começo, certo, a aceitar que as coisas do mundo como normais, como comuns e que devem acontecer também no meio onde eu vivo, aí eu estou me tornando amigo do mundo e criando uma inimizade entre eu e Deus, porque não tem como servir a dois senhores. Certo? O mundo jaz no maligno. Então nós temos que tomar distância, nos afastar. Não é porque as pessoas que estão do meu lado fazem que eu também tenho que fazer. Então, amados, eu tenho que ser diferente. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, nos fala: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Imagina, amados, passar por tudo aquilo que você passa como cristão, mortificando a sua carne a cada dia. E por causa de um detalhe, você vai perder uma salvação? Você vai enveredar-se por caminhos tortuosos que irão te levar à perdição? Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele nos fala o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja em Roma, certo? Ele fala que ele clama pela misericórdia de Deus. E ele clama para que Deus derrame da sua misericórdia, para que eu e você venhamos a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santificado e que agrade a Deus. Isso de maneira racional. Isso tem que vir da sua mente. É por isso que no versículo 2 ele fala assim: não se amolde ao padrão deste mundo.
Não se torne da maneira que o mundo é. Não seja igual àqueles seus amigos ou irmãos ou mesmo familiares que tudo é normal, tudo pode. Como cristão, nós somos separados do mundo. E ele fala, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, a primeira coisa que vai ter que acontecer em mim e em você, amado, é uma transformação através da renovação da minha mente. Aquilo que eu acreditava ser, não pode mais ser. Se for contra os princípios estabelecidos por Deus. Os princípios de Deus, eles não mudam para se adequar a mim. Na realidade, sou eu e você que temos que nos adequar aos princípios estabelecidos por Deus. E aí ele ainda fala aqui, para que sejam capazes de experimentar. Então quer dizer que eu e você, se não houver uma renovação da nossa mente, se não houver uma transformação em nós, nós não seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque todas as vezes que eu nego a Cristo, fazendo apenas a minha vontade, o meu querer, é isso que eu estou fazendo. Eu estou me incapacitando e para entender e receber, certo, o que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a vontade de Deus não prevalece na minha vida, jamais eu vou conhecer o quão ela vai. Isso, amado. Eu quero te falar aqui. No ponto 2, alguns questionamentos que são úteis para nos orientar, não só nesse assunto, mas também em tantos outros. Vamos fazer as seguintes indagações. Indaga você, questione você, se traz escândalo ou fere a consciência alheia. Aí eu pergunto aí, Mateus capítulo 18, versículo 7, ele nos fala o seguinte, ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles por meio de quem elas acontecem. Romanos capítulo 14, versículo 21, nos fala o seguinte, é melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. O que o apóstolo Paulo está falando assim, que não é para você comer nem beber, mas ele está falando que não é para você praticar ações que venham, certo? Fazer com que o seu irmão caia. Você pode ser forte. Você pode ter condições de discernimento, de entendimento, e já está formado o entendimento dentro do seu coração com relação à sua identidade em Cristo. Mas será que o seu irmão, aquele que é novo na fé, aquele que é neófito, será que ele já detém, certo, o conhecimento, a disciplina? Será que ele já detém todos esses atributos necessários para ele permanecer de pé? A palavra de Deus nos diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. É eu e você, amados, que temos que estar nessa luta. Ainda dentro desses alguns questionamentos, né, se deforma a dignidade humana. Agora, o que é que eu pergunto para você? O que é digno para você? O que é dignidade humana para você? Se traz alguma deformação dessa maneira das pessoas verem em você a dignidade estampada. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, ele nos fala o seguinte, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Primeiro, amado, que o entendimento que nós temos que vir no nosso coração é que não existem procedimentos secretos e vergonhosos. Nada daquilo que você faz, por mais escondido que seja do homem, aos olhos de Deus, ele é transparente. Deus está vendo tudo. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Então, quantas são as pessoas que usam o próprio evangelho para tentar se justificar? Ah, eu sou livre. Sim, você é livre, mas em Cristo Jesus, não para fazer qualquer coisa. E aí vem, pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade. Recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Então vamos repetir, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usando de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos. Já em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12,
ele nos traz o seguinte: tudo me é permitido. Ninguém falou que você é proibido de fazer as coisas, não. Mas assuma as consequências daquilo que está fazendo. Certo? Mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Deus não está te proibindo, Ele te está dando uma direção. E a partir do momento que Ele te dá uma direção, é porque essa direção é melhor para você. E Ele fala, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Nada me domine. E aí eu te pergunto, a quem você está se oferecendo para ser dominado? Agora vem outro questionamento. Se a natureza da prática dá lugar à carne, se envolve magia, ocultismo, idolatria, que é um dos principais a ser tratado aqui, exploração e malignidade. Em Gálatas capítulo 5, versículo 3, ele fala, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem esta liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Certo? Se você pega um apetrecho desse e fixa no seu corpo, isso aí está atendendo à necessidade da tua carne. Porque as pessoas que estão em Cristo Jesus, elas são plenas. Elas não precisam disso para se preencher. E aí ele fala, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Em Colossenses capítulo 3, versículo 17, nos fala o seguinte, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Será que no momento em que você está pintando o teu corpo, deixando uma identidade nele, que não é a de Deus, será que nós estamos fazendo isso em nome de Jesus? Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos agradecendo a Deus, Pai? Será que nós estamos dando graças a Deus? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 25, ele nos fala, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. A partir desse momento que você toma conhecimento da verdade, você já não pode se dar como ignorante, como uma pessoa que não tem o conhecimento. Mas ele ainda continua, mas assim como é santo aquele que os chamou, ou seja, Jesus Cristo, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Você foi chamado para ser santo, você é separado deste mundo. Então não volte a se juntar com as coisas do mundo. 16, pois está em Cristo, sejam santos, porque eu sou santo. Jesus Cristo está falando isso para você e para mim. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de cada um de vocês. Portar-se com temor. Com temor. Não é com medo, é com temor. Durante toda a jornada terrena. É um período curto, amado. Você pode achar que é longe, mas diante da eternidade é um período muito curto. (18) Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Amados, olha só o preço que foi pago por cada um de vocês. Estou falando para você que acredita e aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Olha o preço que foi pago por você. Então você não pertence a você, você pertence a Cristo. Ele é o seu Senhor. Esta palavra é para os cristãos, não é para quem está fora da igreja, não. É para quem é cristão. Para que venha o conhecimento e a ignorância vá embora. Então foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, ou seja, sem pecado, ele foi oferecido para mim. E ele fala que ainda continua conhecido antes da criação do mundo. Quer dizer, Cristo é conhecido bem antes da criação do mundo. E ele é revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, ou seja, de mim e de você. Ele se revelou a favor de mim e de você para que a ira de Deus fosse aplacada. Por meio de vocês, creem
por meio dele, você e eu cremos em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essa é a palavra que lhe foi anunciada. Então, amados, vamos tomar aqui essa certeza, eu e você. Essa vida terrena é passageira, ela é rápida, ela vai acabar, nós seremos como a relva. Um momento estamos florescendo, outro momento estamos exuberantes, e daqui a pouco nós começamos a definhar, e daqui a pouco nós estamos secos. E aí cai-se a flor, e aí nós voltamos ao pó. Mas a eternidade, amado, e a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Não é porque eu acho que você acha de maneira diferente, o seu achismo e o meu achismo vai mudar a palavra de Deus. Não, ela não vai se amoldar a nós, somos nós que temos que nos amoldar a ela. Amém? D. Se apresenta alguma aparência do mal. Quando você olha para uma pessoa toda tatuada, você vê coisas boas? Eu não vejo. Isso é opinião minha. Não estou falando para você ter a mesma opinião que eu, mas é uma opinião minha. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 22, fala assim, afaste de toda forma de mal. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, nos fala o seguinte, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Amigo, teve um tempo em que eu pertencia às coisas do mundo, certo? E eu vivia de acordo com o mundo, eu era treva. A treva existia em mim, mas agora não, agora eu sou luz. Então vamos viver como filhos da luz. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16, ele nos fala o seguinte, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, certo? Para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar expropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Amém? Então, amados, vamos ver o seguinte. Você é cristão. Aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. E aí, você vai se esconder? Você vai deixar de defender o Evangelho quando está no meio dos amigos, no meio da parentela? A sua identidade ela muda de acordo com o ambiente, de acordo com o meio onde você está vivendo? Você foi chamado para ser sal e luz da terra. O sal, ele traz a diferença. Ele conserva os princípios de Deus. E a luz, ela ilumina, ela traz luz, ela traz a verdade. E aí, qual é a verdade que você está vivendo? Letra E. Outro questionamento. Se viola a autoridade dos pais, pastor e autoridades. Bom, amados, quando a pessoa vai fazer uma tatuagem e colocar um piercing, a primeira coisa que ela vai fazer é perguntar para quem? Pelo menos deveria ser. Perguntar para os pais. Pai, eu posso? Pai, eu estou querendo colocar uma tatuagem. E aí seu pai fala, não, não acho bom você colocar uma tatuagem. Aí você entra nos questionamentos, querendo uma aprovação. Se ele falou que não é bom, qual é o questionamento que você espera mais? Aí não, vou falar com o meu pastor. Para que eu vou falar com o pastor? Ele que cuida da vida dele, eu cuido da minha. Aí tem as autoridades. Então, Romanos capítulo 13, versículo 2, nos fala assim, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, amado,
Se você pergunta ao seu pai, pergunta à sua mãe, questiona um pastor, qualquer autoridade a respeito, e há uma negativa para as suas vontades, porque acalente as suas vontades, então é melhor não fazer. Porque se você fizer, você está se rebelando contra a autoridade constituída por Deus. Se Deus instituiu, Ele próprio garante. Em Tito capítulo 1, versículo 9, versículo 10, ele fala: peguem-se firmemente a mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Então tem muita gente dentro da igreja, certo? Distorcendo a palavra de Deus. São apenas pessoas faladoras e enganadoras, certo? E aí eu que te pergunto, você vai ser exemplo. Você vai dar testemunho de Cristo. E o que é que você está vendendo aí fora? É a sã doutrina? Hein? Ou é a vontade sua, o seu desejo? Se traz dúvidas ao coração ou à consciência. Eu tenho certeza, amado, que muitas pessoas, antes de colocar um piercing, antes de colocar uma tatuagem, o homem, antes de colocar um brinco, não vem um questionamento na cabeça dele e gera uma certa dúvida se colocar ou não colocar. Há uma guerrazinha interior, certo? Anterior à tomada de decisão. Essa é a dúvida que vem ao coração e à consciência. Vamos ver Romanos capítulo 14, versículo 22. Eu falo assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas. Então, quer dizer, não é aquilo que você acredita. Que isso permaneça entre você e Deus. Então, você acredita em uma coisa. Eu posso. Meu coração diz que sim. Mas aí vem falar, feliz o homem que não se condena naquilo que aprova. Embora você aprove, Deus não aprova. Não é porque você aprova que é lícito. Não é porque você aprova que lhe convém. Vá para as Escrituras. Veja onde é que Deus está falando contigo. Onde Deus quer falar contigo. Em 1 João capítulo 3, versículo 20 nos fala, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então há uma dúvida no coração. E Deus te conhece. Deus conhece seu coração. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe até quando você vai cair. Porque Ele é presciente, onisciente. Se não traz edificação ou a glória de Deus. Olha só o que está falando em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? A palavra de Deus está falando assim, o teu corpo não te pertence. Então aquela desculpa, o corpo é meu, faço dele o que eu quiser. O teu corpo não lhe pertence. Para você cristão, que não aceita, que já aceitou a Cristo. Para você cristão, a conversa é diferente. A conversa é diferente. Então você não aceitou que o preço tenha sido pago. Então você pertence a Satanás. Satanás vai querer que você faça tudo para que a sua carne seja satisfeita. Então a quem é que você está servindo sendo cristão e se colocando uma tatuagem, um piercing? Um brinco nos homens. Está falando, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Você cristão, quando coloca um piercing ou uma tatuagem, você está glorificando a quem? Isso não agrada a Deus, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo, é santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 nos fala, tudo é permitido, tudo, mas nem tudo me convém. Deus não te proíbe de nada não, mas a sua consciência vai te dizer se é ou não bom para você. E aí começa aquela guerra, vou fazer ou não vou fazer, deixo de lado ou não deixo de lado. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então aquilo que não te edifica, não edifica os teus irmãos, não edifica o meio onde você está, não é bom. Então evite isso.
E aqui, meus amados, nós damos término a essa terceira lição. E quero falar para você a respeito de piercing, tatuagem e brinco. A igreja, a Escola Bíblica Dominical da 7ª Igreja Evangélica Pentecostal Sacerdente de Vicente Pires agradece aqui a sua participação. E eu digo, até a próxima lição, certo? E que Deus os abençoe hoje e sempre. Amém? Que Deus abençoe a todos.